Então, agora conhecido, né, clinicamente quais são os ruídos do coração, a gente vai para a parte que, assim, eu sou apaixonada, vocês viram que eu sou apaixonada por tudo, né? A pessoa é apaixonada por tudo que envolve o coração. Mas é uma parte que o pessoal dá uma pirada, que é quando a gente fala de eletrofisiologia, né? Então, o próprio nome, ai meu Deus, a gente vai falar de cargas elétricas? Sim, a gente vai falar de cargas elétricas. O coração, ele tem um sistema de condução elétrica, que a partir desse sistema de condução elétrica, ele comanda a parte mecânica. Então, olha que lindo que é esse órgão. Ele tem uma organização elétrica para conduzir e sincronizar a parte mecânica. E um não funciona direito sem o outro, tá? Se a gente fosse colocar em grau de importância, a eletrofisiologia é quem manda na parte mecânica do coração. E isso precisa estar muito integrado, muito regulado para que tudo funcione adequadamente. Então, todo aquele ciclo cardíaco que a gente aprendeu até agora, do coração contrair nos ventrículos, ejetar volume de sangue para fora, para a circulação, isso depende de um sistema, né, de eletrofisiologia interna ali do coração, tá? A gente vai dar um nome a esse sistema elétrico, que é o sistema de condução cardíaca. O sistema de condução cardíaco, ele é composto por células que são células diferentes em relação às outras. Então, a gente basicamente fala de dois tipos celulares ali que compõem, né, o tecido cardíaco. Um que conduz essa eletricidade e outro que conduz a contratilidade. Tá? O sistema de condução, ele é composto por células que só conduzem, só fazem essa função elétrica do coração. Elas não têm nenhuma função contrátil. Elas não contraem em nenhum momento. Esse sistema, né, é composto por células que a gente vai chamar de células especializadas. Ou também, em alguma literatura, vocês podem ver como o nome de marca-passo cardíaco. É que corretamente, anatomicamente, o marca-passo cardíaco é só uma área do coração e não todo ele. Eu vou falar de todo o sistema de condução, aonde essas células estão dispostas. E o mais bonito é qual é a maneira que essas células se conversam. Tem uma sequência, tá? E é uma sequência que é muito respeitada dentro do coração, né? Então, tem uma sequência hierárquica ali de áreas que vão sendo despolarizadas. Então, as células especializadas cardíacas são aquelas que conduzem o impulso elétrico. E os cardiomiócitos são aquelas que contraem na sequência depois de serem estimuladas pelas células cardíacas. Então, vamos ali entender quais são os componentes do sistema de condução cardíaco, do sistema de condução elétrica ali do coração, tá? Aqui eu coloquei a nível hierárquico, ou seja, quem manda e quem vai obedecer. Então, imagine como um telefone sem fio. Essa primeira estrutura, esse primeiro conjunto de células, eles têm um grau de automaticidade, eles são até quase autônomos, para gerar o impulso elétrico sozinho. Então, isso é o famoso marca-passo cardíaco. Esse grupo de células é que é chamado, né, especificamente de marca-passo cardíaco, que é ele que dá o passo, né, da contração ali do coração, tá? O nosso marca-passo cardíaco é composto por um conjunto de células, tudo isso são células especializadas, todas. Só que cada um vai levar um nome de acordo com o local onde elas estão alojadas e com a sua função dentro do sistema de condução. Então, esse primeiro conjunto de células que vão ficar lá em uma área específica, que a gente já vai falar onde é, que é quem conduz o ritmo do coração, é chamado de nódo sinoatrial ou nódo sinusal, são sinônimos, tá? Então, a gente pode chamar de nódo sinoatrial ou nódo sinusal. A partir do nódo sinusal, sai um grupamento de células que elas funcionam como uma ponte de comunicação entre dois nódos, dois conjuntos de células. Então, quem é que faz essa ponte de comunicação? São as vias internodais. Então, as vias internodais são células que conduzem o impulso elétrico lá vindo de cima até o centro do coração.
No centro do coração, a gente encontra um outro grupamento de células. Quando eu falo grupamento, vocês vão imaginar como uma aglomeração mesmo, tá? Apesar delas ficarem bem organizadas, mas elas vão ser uma aglomeração ali no centro do coração. Então, lá bem no centro do coração, a gente tem um grupamento de células especializadas que são chamadas de nódo atrioventricular. Então, a gente tem uma sigla, né, para caracterizar o nódo atrioventricular, também chamado de NAV. O nódo atrioventricular, ele fica exatamente entre átrio e ventrículo. É o porteiro ali de tudo. Então, o impulso elétrico, ele só chega pelo ventrículo, para o ventrículo, se passar pelo NAV. Se não passar pelo NAV, ele não chega. Do nódo atrioventricular, esse impulso elétrico, ele é transmitido para o centro dos dois ventrículos, no ponto médio ali dos dois ventrículos, pelos feixes de His, ou feixe atrioventricular. Do feixe de His, esse impulso, então, vai ser direcionado para a parede lateral dos ventrículos através das fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são as últimas a receberem esse impulso elétrico. Elas são as últimas a entregarem esse impulso elétrico e, na sequência desse impulso, todo mundo volta ao seu repouso. Então, a atividade vai levar sempre essa sequência. Do nódo sinoatrial para as vias internodais, para o nódo atrioventricular, para o feixe de His e para as fibras de Purkinje. Terminou na fibra de Purkinje, todo mundo relaxa e volta ao repouso. Aí na sequência vem um outro impulso. Nódo sinoatrial, vias internodais, nódo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. Bom, vamos entender dentro do coração aonde que todas essas células estão dispostas, aonde que elas estão alojadas, tá? Então, aqui é um coração, um corte, né, transversal, a gente conseguiria ver ele por dentro. E aqui em amarelo está representado esse grupo de células, tá? Entendam que o que está em amarelo são células especializadas e o que estaria aqui em azul são cardiomiócitos, células contráteis. Tá? Então, o que contrai está em azul e o que não contrai, o que só gera impulso elétrico, está em amarelo, tá? Então, a sequência do impulso vai ser sempre assim, ó. Primeiro, o impulso é gerado no nódo sinusal. O nódo sinusal, ele fica localizado lá no nosso átrio direito, entre a bifurcação das duas veias cavas, cranial e caudal. Tá? Então, elas ficam bem lá na entrada do coração. Nódo sinusal, ele é um grupamento de células, tá vendo que ele tá mais gordinho? Então, é um grupamento de células que fica localizado ali, próximo à entrada ali de veia cava cranial e caudal, tá? No caso aqui, tá sendo representado caudal para aqui e cranial para cá. Então, no átrio direito é onde a gente encontra o nódo sinusal. Do nódo sinusal, então, se eu fizer um zoom aqui, zoom João Flávio, a gente veria que as células, elas vão estar todas próximas do nódo sinusal. E aí, a partir daqui, eu vou ter uma rede que vai fazer uma ponte com o centro. Então, todas essas redes aqui, ó, que passam por todo o átrio direito para o átrio esquerdo, tá vendo que elas chegam até aqui? Isso é a via internodal, ou vias internodais. Deixa eu colocar o nome dela aqui, porque ela não apareceu. Então, aqui está sendo representado as células que compõem as vias internodais. O impulso elétrico foi gerado aqui, e aí ele vai ser direcionado até o centro do coração. Não gosto só muito desse desenho, porque ele ainda, o nódo ainda está no átrio direito, mas imagine que ele fica bem aqui, ó. Tá? Bidimensionalmente, a gente veria ele aqui. Então, esse nódo fica bem aqui no meio. Ele fica exatamente entre os dois átrios e os dois ventrículos. Tá? Então, imagine que esse impulso elétrico passou e chegou aqui. Por que que o coração não
transmite esse impulso elétrico aqui entre átrios e entre ventrículos, porque existe um tecido que separa átrios e ventrículos, que é um tecido do tipo conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele não tem um potencial de doação de carga elétrica. Ele é isoelétrico, tá? Então, ele seria um isolante nessa área. Essa área aqui do coração, ó, toda essa área, ela é uma área isolante, não permite passagem de impulso elétrico de uma célula atrial para uma célula ventricular, tá? Então, tanto direito quanto esquerdo, eu tenho esse tecido aqui separando as duas câmaras. Por que que o engenheiro que projetou a gente fez isso? Porque a gente está falando de impulso elétrico, então a velocidade ela é muito rápida. Você imagine que esse impulso elétrico que veio do átrio já passasse direto para o ventrículo? Não ia dar tempo do ventrículo se encher de sangue. Então, o que ele pensou? Ele falou, eu tenho que isolar essas duas cavidades, nessas duas câmaras, eletricamente, para que eu tenha uma pausa da passagem do impulso, para dar tempo do ventrículo se encher de sangue, e depois dessa pausa, o impulso elétrico chega, então, no ventrículo. Então, esse nodo aqui do centro, que é o nodo átrio-ventricular, é o segundo que recebeu o maior impulso, o que ele faz, na verdade, ele dá uma pausa, ele dá uma segurada nesse impulso elétrico para, depois de alguns segundos, enviar ele para os ventrículos. Só por ele é que o impulso passa. Se não passar por aqui, não chega para os ventrículos, tá? Então, o nó do átrio ventricular, ele é uma pausa no nosso sistema de condução. O impulso elétrico, ele fica girando aqui por um tempo, porque essas células, elas estão dispostas em forma de caracol. E aí, o fato delas estarem em formato de caracol faz com que o impulso fique passando de uma vizinha para outra, uma vizinha para outra, uma vizinha para outra, e depois é que ele desce. Então, essa pausa permite que o ventrículo se encha para que na sequência contraia. Logo depois que esse impulso, então, fez essa pausa aqui no nó do átrio ventricular, ele tem que ser direcionado para os ventrículos. A sequência de direção é: ele passa primeiro pelo septo interventricular, pelos ramos do feixe de His. Então, é a terceira sequência aqui de impulso. Então, tem um ramo esquerdo e um ramo direito. Esses dois ramos, então, direcionam depois, na sequência, o impulso elétrico para a parede lateral do ventrículo. Então, do feixe de His, esse impulso elétrico vai ser direcionado para as fibras de Purkinje ou rede de Purkinje. Então, vendo que é exatamente dessa forma, ó, ele vem para lateral, para o centro, e do centro ele é direcionado para a lateral. Ele faz exatamente esse movimento aqui, ó, um movimento circular, tá? E olha só que lindo, maravilhoso que é o engenheiro que projetou a gente. Por que ele tem que fazer essa curva de ápice e base? É sempre essa direção, é sempre assim, ó, de ápice para base, de ápice para base. Porque o movimento de contração, ele tem que ser de baixo para a base, do ápice para a base, para direcionar o fluxo de sangue de volta para a aorta ou artéria tronco-pulmonar. Os vasos, eles não estão saindo sempre na base, então, como ele sai na base, o sangue ele tem que ser direcionado novamente para a base. Então, por isso que o nosso coração foi projetado para que todas essas células tivessem uma sequência, né? Estivessem em filinha nessa disposição, do septo para o ápice, seguindo para a base, tá? Então, esse é o nosso sistema de condução elétrica do coração. Deixa eu voltar lá no bate-papo, ver se ninguém tem nenhuma dúvida. Beleza até aqui? Ok? Existe uma forma também clínica, só que aí a gente depende de um aparelho, de um exame para fazer isso, da gente fazer uma leitura da sequência dessa condução. Porque a sequência tem que ser sempre assim, fisiológico do nódo sinusal, para as vias internodais, para o nódo atrioventricular,
para o feixe de His, para as fibras de Purkinje. Chegou na última fibra de Purkinje, o coração, ele relaxa. Então, ele tem um período ali de pausa, né? Ninguém mais conduz eletricidade, ninguém mais faz absolutamente nada, tá? E aí ele tem um período de pausa. Então, existe uma forma da gente fazer uma leitura dessa sequência, tá? Dessa eletrofisiologia cardíaca. A leitura disso é feita por um gráfico, que a gente consegue captar através dessas ondas elétricas, que é o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que uma leitura gráfica dos impulsos ali do sistema de condução do coração. Tá? Então, quando essas células elas começam a trabalhar, esse trabalho está envolvido com trocas, né, de cargas elétricas do meio interno para o meio externo, só que exige uma sequência de átrio para ventrículo, de átrio para ventrículo. E a gente consegue fazer essa leitura do sistema de condução elétrica do coração. Quando a gente faz uma leitura do sistema elétrico de condução, a gente está avaliando só células especializadas. As células contráteis, os cardiomiócitos, a gente precisa de outro exame para avaliar. Então, é um exame de imagem. Eu preciso ver o funcionamento ali do coração. Então, por isso que em cardiologia, vocês vão ver a gente pedindo vários exames, a gente avaliando, né, vários exames ali em conjunto, porque não existe nenhum único exame que me fale, que me dê uma característica clínica de todos esses grupamentos celulares. Então, eu faço a leitura do sistema elétrico de condução separadamente da leitura da morfologia, da mecânica do coração, tá? Óbvio que existem problemas que estão relacionados com os dois grupamentos de células, mas a gente precisa fazer uma leitura separadamente, beleza? Então, o eletrocardiograma, que é isso aqui, ó, é uma leitura gráfica, estão vendo que tem até uns quadradinhos aqui no fundo. Então, é um gráfico desses impulsos elétricos que passam de uma estrutura para a outra, tá? Estão vendo que tem sempre uma sequência, porque o coração não para, né? Então, ó, daqui até aqui significa que todo o coração contraiu. Daqui até aqui significa que o coração relaxou. Aí, na sequência, ele vai contrair de novo, ó. Contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. Aí, ele de novo, ó. Contrai, relaxa, tá? E a gente faz uma interpretação desse gráfico. Ele vai gerar ondas, né, que são fisiológicas e ondas que são patológicas, dependendo da região ali que eu tô analisando separadamente. Então, vamos colocar tudo junto na mesma informação? Então, vamos desenhar nosso coraçãozinho. 2D. Meu coração sempre sai torto nessa luz. Tem toque. Tem que fazer de novo. Então, os dois átrios. E aí eu vou desenhar os ventrículos um pouquinho mais espessos, que é para eu poder desenhar os feixes. Ok? Então, átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, a sequência do sistema de condução é sempre: primeiro o impulso é gerado por um conjunto de células que fica lá na base, lá da confluência, né, das veias cavas, que é chamado de nodo sinoatrial ou nodo sinusal. Então, ele vem exatamente assim, ó, em nodo, porque é um aglomerado de células. Depois que o impulso foi gerado no nodo sinusal, ele vai ser direcionado por células que ficam ali em forma de fileirinha, que vão direcionar esse impulso até o centro do coração e para o outro lado do átrio esquerdo. Então, existe um feixe para o átrio esquerdo e um feixe para o centro, tá? Então, essas células aqui são chamadas, né, esse conjunto de células é chamado de vias internodais. Elas são as segundas, né, a receberem a informação, a passarem a informação para o centro. Entre átrio direito
e ventrículo direito, ou átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, aqui eu tenho um tecido conjuntivo que não permitiria, por exemplo, que esse impulso elétrico passasse para cá. Então, isso aqui não existe, tá? A sequência, ela tem que ser respeitada. Então, o conjunto de células que vai ser responsável por transmitir esse impulso elétrico para baixo é um outro grupamento de células que fica aqui, ó, exatamente no ponto do septo interventricular, entre átrios e ventrículos, que é o nodo átrio ventricular, também conhecido como nave. O nave, ele tem uma estrutura, né, que parece um caracol. Então, ele dá uma atrasada no impulso. Ele fica dando uma enrolada, uma enrolada, uma enrolada. Depois, na sequência, que direciona para baixo. Quando esse impulso elétrico é direcionado, ele é direcionado para dois feixes, dois ramos, que descem aqui pelo septo interventricular. Então, são dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Esse ramo, né, esse feixe é chamado de feixe de His. Ramo direito e ramo esquerdo do feixe de His. Passado, então, no septo interventricular, essas células, então, direcionam o impulso elétrico para a parede lateral do ventrículo, só que em uma formação, em uma fileirinha, que vai sempre do ápice para a base. Então, daqui para cá e daqui para cá. Sendo que do ventrículo esquerdo a gente vê dois feixes, tá? Porque o ventrículo esquerdo, ele é muito mais musculoso em relação ao direito. Então, essas células que estão agrupadinhas e que levam o impulso elétrico para a parede lateral, sentido ápice-base, são as fibras de Purkinje ou rede de Purkinje. Cadê meu apagador? Finalizado, quando o impulso elétrico ele chega na última célula, o que acontece com todo mundo aqui? Todo mundo relaxa, todo mundo entra em um período de repouso, né? Fisiologicamente, como é que a gente caracteriza o período de repouso? A hora que a célula faz uma faxina geral, né? Ela reorganiza todo o seu sistema. Então, essa fase de reorganização é chamada, né, fisiologicamente, de repolarização. E aí agora a gente vai ter que trazer alguns termos da fisiologia geral. Então, a fase em que a célula está se reorganizando, né, voltando ali à sua fase inicial para na sequência trabalhar, é a fase de repolarização. É quando eu organizo novamente ali o ambiente intra e extracelular. Quando a célula ela vai trabalhar, ou seja, ela tem que gerar uma ação, né? Para gerar um potencial de ação, ela tem que despolarizar. Ou seja, eu observo uma troca de cargas elétricas entre meio extracelular e meio intracelular. Então, a fase de trabalho de todo esse circuito é chamado de despolarização. E a fase de reorganização de todo esse circuito é chamado de repolarização. Certo? E existe uma sequência da despolarização e da repolarização. O que a gente lê num gráfico de eletrocardiografia, a gente vai ler essas fases, essas áreas de despolarização e repolarização, tá? Então, imagine o eletro como uma... Opa, ficou meio torto, mas tudo bem. Como uma leitura... Ficou muito torto, né? A minha lousa tá meio errada aqui, peraí. Então, imagine o eletro como uma leitura gráfica, né, de tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, peraí. Não. Eu tentei pela lousa digital, mas não deu. Mais fácil por aqui. A gente tenta, né? Tá ótimo. Então, vai ser um gráfico, né, da sequência aqui de despolarização. E existe uma sequência. Então, vamos entender o seguinte. A primeira despolarização, ou seja, as primeiras células que vão gerar esse impulso e vão trabalhar,
né, para enviar esse impulso para as células contráteis, estão na área atrial, tá? Então, o que a gente observa no eletrocardiograma é que esse elétron, ele começa com uma linha reta, né, uma linha de zero atividade, e aí a gente vai ver uma primeira onda eletrocardiográfica, que a gente vai chamar de deflexão. Então, uma deflexão, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Negativa é tudo que está para baixo e positiva é tudo que está para cima, tá? Não vou entrar no mérito aqui de quando que é positivo, quando que é negativo, porque isso é uma leitura mais avançada de elétron. O que eu quero é que vocês entendam o que é o normal. No normal, a gente observa uma primeira deflexão bem redonda, de amplitude menor, porém que é positiva. Então, a gente vai ver uma primeira onda assim, ó, tá? De uma característica mais arredondada, com uma amplitude menor, ela não sobe tanto, porém, ela é positiva, tá? Então, essa primeira onda aqui, a gente vai dar um nome para ela. A gente chama ela de onda P. Vou pintar ela de laranjinha aqui. Então, a primeira onda eletrocardiográfica é chamada de onda P. O que é que a gente pode traduzir com relação à onda P? Quando a gente vê a formação da onda P, do começo até o final, significa que o impulso elétrico foi gerado por aqui, passou, né, pelo nó sinusal completo, foi direcionado para vias internodais e chegou até aqui. Chegou no nó do átrio ventricular. Tá? Então, a presença de onda P no eletrocardiograma caracteriza despolarização de toda a área atrial. Então, onda P corresponde à despolarização dos átrios. Do começo ao fim. Logo depois da onda P, a gente vai ver no eletrocardiograma uma área assim bem pequena isoelétrica, ou seja, quando eu falo isoelétrica, vocês vão pensar em um risquinho reto. Tá? Essa área aqui, isoelétrica, está relacionada à pausa aqui no nó do atrioventricular. Quando o impulso elétrico ele fica fazendo voltinhas aqui, ó. Nesse momento em que ele fica circulando no nó do atrioventricular, a gente vê no elétron uma área de pausa. Na sequência, eu não falei para vocês que depois que esse impulso fica rodeando aqui, ele não desce para o septo interventricular e para a parede dos ventrículos? Como a área ventricular ela é muito maior, o músculo, né, ventricular ele tem muito mais células, a área dele é muito maior em relação ao átrio, a gente vai ver aqui na formação do nosso elétron 3 ondas eletrocardiográficas, que a gente vai chamar de onda QRS. Onda Q, geralmente, né, depende aí da situação, mas geralmente ela vai ter uma deflexão negativa, seguida de uma onda R bem alta e especulada. Ficou feia minha onda, mas tudo bem. Eu não consigo fazer lento. E na sequência da onda R, que é a mais alta e especulada, vai vir uma onda S, que vai ser sempre também negativa. Então, aqui eu tenho 3 ondas. Onda Q, onda R e onda S. Isso corresponde a essa descida do impulso, chegada no ápice e subida para a base. Descida do impulso pelo septo, chegou no ápice, sobe para a base. Toda essa volta aqui do impulso, né, do septo para a lateral e a base, do septo para a lateral e a base, gera essas 3 ondas. Cada onda corresponde a uma área do ventrículo. Não vou entrar nesse mérito agora, que vocês vão ter isso em sêmen. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as 3 ondas correspondem à despolarização de toda a área ventricular, desde o septo até o ápice, chegando na base. Tá? A gente chama, como essas ondas estão bem próximas aqui umas às outras, né? Elas são muito, tem uma sequência, elas estão muito próximas, a gente chama isso de complexo QRS.
Então, o complexo QRS no eletrocardiograma, ele corresponde à despolarização ventricular. Ficou pequena a minha luz. Na sequência, eu não falei para vocês que quando o impulso ele chega lá na última célula da fibra de Purkinje, todo mundo tem um período de repouso, todo mundo volta, né, ao seu repouso para que na sequência venha um novo trabalho. Esse período de repouso do nosso elétron é caracterizado por uma última onda de deflexão positiva. Ixi, o que eu fiz? Ah, ficou tão bonitinho, colorido. Sei lá o que eu fiz. Chamada de onda T. Ah, não acredito. Eu odeio quando o PowerPoint faz isso. Eu sei o que é. A minha ponteira tá dupla. Mas tudo bem. Fica assim, ó, o nosso elétron, tá? Onda P, intervalinho pequeno, QRS, T. A onda T, ela é uma onda de repolarização. Então, é quando todo mundo começa a reorganizar ali o meio intracelular e o meio extracelular. Então, por isso que a onda T no eletrocardiograma, ela é uma onda de repolarização. Tô deixando tudo branco. Ventricular. Como o ventrículo, ele é uma câmara de área muito maior, tem muito mais células em relação aos átrios, ele gera uma onda de repolarização. O átrio, como é uma câmara muito menor, com uma quantidade de célula menor e uma área menor, ele não tem onda de repolarização no elétron. É como se essa onda estivesse escondida ali atrás de todo mundo, tá? Ela não gera uma onda de leitura gráfica. Então, num eletro normal, né, da maioria dos nossos pacientes, a gente vai ver uma sequência assim, ó. Onda P, Q, R, S, T. Aí, o coração ele vai dar uma pausa, que é a pausa de diástole. É a hora que ele relaxa, é a hora que ele está recebendo sangue. Na sequência, ele não vai trabalhar de novo? Então, vem onda P, Q, R, S, T. Aí, uma pausa. Onda P, Q, R, S, T. Uma pausa, tá? Se eu mostrasse um eletro para vocês e pedisse assim, identifica para mim aonde é sístole e aonde é diástole. Então, toda a sístole, toda a contração, né, do coração, ela se inicia aqui, se a gente for considerar sístole atrial, sístole ventricular, então a sístole atrial, ela ocorre aqui, que é quando o átrio contrai. Depois vem uma fase de contração ventricular. Então, sístole ventricular. E aí, por último, o coração, ele relaxa, né? Ele vai ter uma fase de relaxamento, de reorganização. Então, aqui é a diástole. E a diástole, ela se estende até aqui a próxima contração novamente. Aí vem sístole atrial, sístole ventricular, diástole geral, desde a onda T até o período aqui de pausa. Então, tem um momento em que o coração, ele fica totalmente sem atividade, né? Ele não tem nenhuma troca de cargas elétricas. A frequência com que esses complexos, eles aparecem, vai depender do número de vezes que o coração contrai, né? Que o coração ali gera esse impulso. Existem controles na frequência desses impulsos. Então, por exemplo, quando a gente está em atividade física, então vamos fazer aqui um eletro de um paciente em atividade física. Na atividade física, a gente não ativa o sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele que faz as nossas células trabalharem mais, eu preciso de maior perfusão, né? Situações de vulgarmente chamado de luta ou fuga.
né? Tá errado um pouco falar isso, porque na atividade física você não está correndo de ninguém, você está correndo de você mesmo, né? Então, você ativa o sistema simpático, que é para poder ativar ali a circulação. O que é que a gente observa no coração? Um aumento da atividade. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele promove um aumento na frequência cardíaca do paciente. Paciente ou da pessoa, enfim. Isso é por conta do exercício. Então, o que a gente vai observar de diferença no eletro é maior presença de complexos. Então, vem uma onda P, QRS, T. Aí uma pausa menor. Onda P, opa, fiz menor, né? QRS, T. Uma pausa menor. P, QRS, T. Uma pausa menor. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Estão vendo como aqui aconteceram muito mais eventos, né, de sístole em relação ao primeiro. A diferença é só relacionada a essa atividade cardíaca. Então, quem conduz o número de vezes que o coração vai contrair é o nosso sistema de eletrofisiologia cardíaca, o nosso sistema de condução, né? É ele, o próprio nome já está falando, ele conduz o ciclo cardíaco. Quando vocês estão dormindo, então em sono profundo. Em sono profundo, o que é que acontece? O nosso sistema nervoso autônomo simpático vai estar apagado. Quem assume a função é o sistema nervoso autônomo parasimpático. O efeito do sistema nervoso autônomo parasimpático na frequência cardíaca é diminuição do ciclo. Então, o que a gente observa quando a gente está dormindo é que a nossa frequência diminui. Então, P, QRS, T. Não mudou o complexo. O que vai mudar aqui é a pausa. P, QRS, T. E uma pausa maior. P, QRS, T. E uma pausa maior. Eu nunca consigo desenhar certinho, tá? P, QRS, T. A diferença é o número de vezes com que o coração vai contrair. Próxima aula a gente vai falar. Sugiro que para a próxima aula, já vou para o bate-papo. Sugiro que para a próxima aula, eu vou pedir para vocês pegarem o material de fisiologia geral e darem uma revisada em alguns tópicos sobre potencial de ação, então algumas definições sobre potencial de ação, despolarização e repolarização. Vocês aprenderam lá na geral o que é esse potencial de ação, que é a ação, né, de uma célula. Agora, a gente entra em uma parte específica. Então, como é o potencial de ação das células do coração? Tá? Especificamente as células do coração. Como que elas trabalham? Como que acontece essa troca, né, de cargas elétricas? Quando que isso é ativado? Em que situação que isso é ativado? Tá bom? Belezinha até aqui?